Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Chegamos à terça-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra a solenidade da dedicação da Basílica de Latrão. É a Catedral da Diocese de Roma. É a mãe de todas as igrejas. É a mais importante e a mais antiga do Ocidente. O Papa é o Bispo de Roma. Seja bem-vindo você que está chegando pela primeira vez. Peço que se inscreva no nosso canal, dê seu joinha. Tem feito bem a você. Compartilhe com seus amigos. Que a graça santíssima de Deus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Estamos juntos rezando e conhecendo melhor a palavra de Deus. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, é a maior oração que se possa fazer por alguém. Coloquemos nessa palavra todas as pessoas que estão deprimidas, que estão passando por momentos de dificuldade. Coloquemos em especial Conceição Nóbrega, Terezinha Fialho, Zélia, Tia Penha. Coloquemos pela saúde e recuperação de Maurício, pela sua família, pelas pessoas que passam por momentos de aflição. Rezemos pelas pessoas fracas na fé. Rezemos pelas pessoas deprimidas. Rezemos pelas pessoas falecidas da Covid-19 e seus familiares. Rezemos pela minha, pela sua intenção particular. Hoje, João, no capítulo 2, Jesus vai falar que o templo é seu corpo, que nós precisamos respeitar o templo, morada física e a morada espiritual. Prepare o seu coração, pare um pouco, Deus vai falar com você. Precisamos desejar esse Deus que caminha conosco, nós não estamos sozinhos. E peça a Deus uma graça. Senhor, dai-me o conhecimento íntimo de Jesus, que se fez homem por minha causa, para que eu possa amá-lo e segui-lo mais de perto. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirem isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por sua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, mais um dia vamos fazer a partilha deste Evangelho, dessa liturgia. Hoje, João no capítulo 2 e Ezequiel no capítulo 47 vai nos falar de uma igreja, da igreja terra, da igreja material. Vai falar do templo de Deus
e do nosso templo, que é o nosso corpo, pelo nosso batismo. O Evangelho diz que Jesus estava no templo que levou 46 anos para ser construído. Era um templo belíssimo, o templo de Jerusalém. Demoraram muitos anos, 46 anos. Um templo caro por fora, mas por dentro podre e sujo. Aí Jesus purifica esse templo e nos ajuda a entender a relação entre a igreja física, o lugar para onde eu preciso ir, e a igreja espiritual, que eu recebo o Espírito de Deus pelo meu batismo. Somos católicos, meu irmão, minha irmã, e ser católico é uma mentalidade diferente de quem é herege. Herege é aquele que tem ideias contrárias ao dogma da Igreja Católica, Apostólica e Romana. O Evangelho diz que nós precisamos do templo material, o templo físico da igreja, e de nós também, que somos o templo de Deus. As duas coisas, meu irmão, minha irmã, são importantes na nossa vivência cristã. Jesus está no templo justamente para a preparação da Páscoa. E lá o povo ia fazer suas ofertas, celebrar a Deus, celebrar os pedidos de perdão, celebrar a sua totalidade na sua fé judaica. E lá no templo tinha muitos cambistas, muitos vendedores. Jesus faz um chicote de corda calmamente. Às vezes, meu irmão, minha irmã, os pais dizem assim para os filhos: ô menino, já falei tanto contigo, só falta pegar um chinelo para dar umas palmadas em tu, para tu aprender. Não é assim? Eu acho que foi assim que Jesus pensou também. Só faltava um chicote para esse povo abrir o coração. O povo do coração duro. Aí ele espalha com chicote as ovelhas, os bois, as mesas dos cambistas. E os discípulos lembraram o que fala as Escrituras: o zelo pela tua casa me consumira. Qual é o comércio que está falando aqui Jesus? Vamos entender para não confundir. Aquela religião está estruturada no segmento da seguinte forma: para pedir perdão, tem que pagar. Para louvar a Deus, tem que pagar. Um boi, uma ovelha, e quem não tem nada, daria uma pombinha. Todas as pessoas teriam que ter dinheiro para trocar com os cambistas para ofertar ao templo. E quando entrava no templo, ou comprava uma coisa, ou não valia de nada. Era um culto piedoso disfarçado. É verdade? Este comércio condicionava as pessoas, meu irmão, minha irmã, a um pedido de perdão, a um pedido de louvação, a uma troca financeira. É óbvio, é claro, que o templo precisa se manter, se auto-manter. A igreja tem água, tem luz, funcionário, despesa com o próprio templo, precisa da nossa manutenção. O nosso relacionamento com Deus não tem nada a ver com isso. A religião não pode ser um comércio onde eu pago para ser abençoado. Quantas expressões de fé hoje em dia vivem assim? Eu pago para receber uma oração, eu pago para receber um exorcismo, eu pago para alcançar uma graça. Não é assim, meu irmão. É por isso que na igreja nós temos o dízimo. O dízimo é para a manutenção das coisas. Eu devolvo a Deus um pouco do muito que Deus me dá. O dízimo é uma devolução, não é uma obrigação. Quando alguém vem pedir um sacramento, a igreja não compra,
Por que não compra? Porque na nossa igreja todos são dizimistas, todos se incomodam, assumem o compromisso do zelo da casa de Deus. Eu acho interessante ver pessoas que dizem assim, eu não sou dizimista, mas é assinante na Netflix, é assinante do WhatsApp, é assinante de uma revista. Olha, e por que se eu sou assinante de tantas coisas, assumo compromisso, eu não posso assumir o compromisso com a igreja para se auto-manter? Ela precisa, meu irmão, minha irmã, das nossas mãos, do nosso coração. E ela precisa ser bem cuidada, ser bonita. A visão do profeta Ezequiel, lá no capítulo 47, vai justificar essa nossa preocupação, esse zelo que nós temos pela casa de Deus. Eu recordo aqui o meu afilhado Haroldo, que é coordenador da comunidade Nossa Senhora das Graças, o zelo que ele tem pelaquela capela, o zelo que ele tem no cuidado com as velas, com as vestes, com toda a limpeza dos móveis e utensílios daquela comunidade. É muito bonito, eu acho muito bonito o zelo dele. Essa ação profética de ver na casa de Deus, no altar de Deus, um rio que jorra água para purificar, para fazer nascer tantas coisas bonitas, as árvores que são os nossos corações. A água que sai do altar, a água que produz vida, a água que faz nascer de novo. Essa água, meu irmão, minha irmã, que sai do lado direito, é Jesus. Lá no Apocalipse, João retorna essa passagem. A vida é partida de Deus. Ao lado de Cristo que sai água, é do lado direito. O altar de uma igreja é a visibilidade, meu irmão, minha irmã, do coração aberto de Jesus. Por isso o celebrante beija o altar, beija o sagrado coração aberto na cruz de Jesus, em nome de toda a Assembleia. Precisamos ter zelo pela casa de Deus. Por aqui entra a relação. Destruirei esse templo e reconstruirei em 3 dias. Olha, meu irmão, minha irmã, a profunda relação entre a igreja espiritual e a igreja material. É necessário estarmos na casa de Deus para bebermos da água que jorra do altar. É necessário sermos um templo santo, porque Deus habita dentro de nós. Hoje, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, vai dizer que vós sois templo de Deus. Acaso não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Coloque-se como seu alicerce, Jesus. Deseje a sua companhia, como diz Santo Inácio de Loyola. Paulo mostra o templo na pessoa humana, o templo santuário de Deus. Nós precisamos ir ao templo, precisamos, meu irmão, minha irmã, para contemplar a água que sai do altar, que é o próprio Cristo Jesus. Purifiquemos a nossa vida hoje, mesmo para que a igreja visível seja também purificada. Tenhamos zelo pela casa de Deus. Só lembrando, meu irmão, minha irmã, o corpo do ser humano é um verdadeiro templo. Cuidado para não desrespeitá-lo, porque se você desrespeitar o templo de Deus que somos cada um de nós, está desrespeitando o próprio Deus. O homem está com fome e não tem onde recostar a sua cabeça. Ajude com o pouco que você tem ao seu irmão, que é a imagem e semelhança desse Deus, a ter comida na sua casa, a ter um lugar para repousar a sua cabeça. Que você tenha um dia alegre e feliz. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.